Boa noite, amados. Eu gostaria de estar iniciando nosso tempo de louvor hoje à noite, lendo com vocês o Salmo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amados, será um privilégio podermos estar chegando algum dia na eternidade, uma vez que esse mundo passar, uma vez que nós passaremos desse mundo e poderemos estar com nosso Senhor nos céus. Então, realmente que possamos viver de acordo com essa esperança que temos de estarmos um dia com o nosso Salvador. O primeiro cântico que eu gostaria de estar cantando com vocês hoje à noite fala sobre a única razão do nosso louvor. O nome do cântico é És Tu a única razão. O Senhor é a única razão da nossa adoração. Então cantemos juntos esse primeiro cântico. És Tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui resgatado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto eu Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo eu Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Só de ouvir a voz do nosso Senhor por meio da sua palavra, só de pronunciarmos o seu nome, nós deveríamos tremer e temer diante da sua majestade, diante da sua glória imensa que nós não podemos imaginar. O próximo cântico fala justamente sobre isso, só de ouvir Tua voz e também só de pronunciar o Teu nome. Só de ouvir Tua voz e sentir Teu amor, só de pronunciar
sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amados, vocês têm alguma ideia ou alguma maneira da gente poder talvez imaginar como será contemplar ao nosso Senhor na eternidade, estarmos aos seus pés na eternidade, louvarmos ao seu nome na eternidade, estarmos face a face com o nosso Senhor Jesus, contemplarmos ao nosso Deus na glória? O próximo cântico fala justamente sobre isso. Contemple a Deus. Cantemos esse hino e pensemos realmente na letra do que estamos cantando e no que estamos falando ao cantar esse hino, esse cântico. Quem formou as ondas ao falar, quem contou a areia do mar, reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Em seu trono está, venham adorar-lhe, contempla o Rei, incomparável é, venham adorar-lhe.
está, venham adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, venham Eu não sei vocês, mas eu tenho praticamente convicção de que vocês também querem estar na glória um dia com o nosso Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito nessa terra. Viver de formas que agrademos a Ele, viver andando no Espírito, se já o conhecemos, e se ainda não, que possamos estar buscando conhecê-lo e fazer parte da sua família. E o nosso desejo assim então é estarmos perto do nosso Senhor. O próximo cântico chama Perto Quero Estar. Para concluir hoje à noite, gostaria de estar cantando com vocês o cântico Descansarei. Nós já cantamos ele há pouco tempo, num dos nossos cultos online, mas realmente é uma mensagem bastante profunda, bastante forte desse cântico. É um cântico bonito mesmo de se cantar também, mas ele fala do descanso que nós podemos encontrar nos braços do nosso Senhor. E se nós podemos encontrar descanso nos braços dele, ainda nessa terra, ainda tendo a sua palavra e não estando presencialmente com ele, gostaria que vocês imaginassem como será um dia descansar nos braços do nosso Senhor, descansarmos eternamente ao seu lado. Cantemos então esse último cântico, Descansarei.
Boa noite, meus amados irmãos aqui da Igreja Bíblica Bereia. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui no nosso culto online, também aos nossos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, ainda online, para adorarmos ao nosso Deus, para prestar-lhe este culto e para reconhecer a nossa gratidão ao nosso bondoso Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelas suas bênçãos, pela manifestação do seu poder, da sua presença, do seu cuidado nas vidas de todos nós. É uma grande alegria podermos servir a esse Deus, podermos nos colocar diante dele, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez, mas reconhecendo também a grandiosidade do nosso Deus, que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade e faz tudo aquilo que lhe agrada. Então nós estamos aqui prestando esse culto. Se Deus permitir, na próxima semana, no próximo domingo, nós já vamos estar retornando aos nossos cultos presenciais e vai ser uma grande alegria poder reencontrar todos presencialmente e juntos cultuarmos o nosso Deus. E a todos aqueles que são nossos convidados para estarem aqui no nosso culto online, vocês também são nossos convidados para estarem conosco no nosso culto presencial. Nós ainda estamos debaixo desta pandemia, né? Ainda existem regulamentos que nós precisamos observar, protocolos de segurança, então nós vamos estar observando isso para podermos dar início às nossas reuniões presenciais com todas as cautelas necessárias, né? E todo o cuidado com a segurança e distanciamento que nos impõe o decreto municipal aqui da nossa cidade. Mas nós já estamos quase lá, quase podendo dar início ao nosso culto presencial. Nós louvamos a Deus muito pela sala que Ele tem nos dado para nos reunirmos e por todos os trabalhos que estão sendo realizados lá naquele local nestes dias. Então tem irmãos que estão trabalhando lá, que estão ajudando a preparar o nosso espaço de culto, de ministério, e nós somos muito gratos a Deus pela vida de todos vocês. Hoje nós vamos continuar aqui nossa exposição, olhando para os Salmos do Lar. Nós temos trabalhado nesses salmos por algumas semanas, e hoje nós vamos então olhar para mais um deste salmo, e como eu tenho sempre feito o registro aqui, todas essas exposições estão baseadas nas minhas aulas de Teologia Bíblica da Família, no Seminário Bíblico Palavra da Vida de Atibaia, na matéria que fiz com o professor Davi Merck, Teologia Bíblica da Família. E ali nós olhamos para muitos textos da Palavra de Deus, muitos princípios para a vida familiar, vida conjugal, e como eu tenho dito sempre, eu sou muito grato ao professor Davi Merck, e tenho utilizado também o seu comentário bíblico, que aborda todos aqueles temas que nós tivemos nas aulas de Teologia Bíblica da Família e muitos outros assuntos ainda. Então, essas exposições aqui estão baseadas na Palavra de Deus, primeiramente, e também nas lições aprendidas junto com o professor Davi Merck e junto ao seu material que ele tem elaborado a respeito do assunto da vida familiar. Eu peço que você curve a sua cabeça e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e amigos nossos para mais esse culto, onde estamos reconhecendo a tua presença entre nós, o teu poder, a tua santidade, e também onde queremos agora nos curvar diante da tua palavra e pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe nestes momentos aqui de reflexão na tua palavra. Nós não podemos compreender nada a não ser que o Senhor revele isso aos nossos corações e que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para entendermos esses princípios eternos da tua palavra. E é isso que nós te pedimos,
neste momento em que continuamos a prestar-lhe este culto, que o Senhor agora fale com cada um de nós, usando a Tua palavra nas nossas vidas, que ela não seja apenas algo para o nosso intelecto, mas que ela venha para o nosso coração, que ela transforme as nossas vidas e que ela frutifique em nós para a honra e glória do Senhor. É isso que nós pedimos, em nome e nos méritos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos continuar olhando aqui para os Salmos do Lar e hoje nós vamos olhar para o Salmo de número 112. Então eu peço que você abra a sua Bíblia neste Salmo, Salmo 112, e nós vamos fazer a leitura então deste texto. Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Diante desse salmo aqui, qual será o nosso legado? Que tipo de histórias nós estamos escrevendo no livro da nossa vida? O Salmo 112, ele trata do legado do homem de Deus. E este salmo nos lembra das palavras do pregador, lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 14, versículo 26. Vamos dar uma olhadinha. Ali o pregador diz o seguinte, Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Este salmo, o Salmo 112, ele faz parte de um conjunto de 2 salmos, ou seja, o Salmo 111 e o Salmo 112. E cada um destes salmos está composto em uma forma de um poema acróstico com 22 linhas em 10 versículos. O Salmo 112 é uma expansão, por assim dizer, do final do Salmo 111, versículo 10. Se você olhar aí para o Salmo 111, versículo 10, ele faz referência ao temor do Senhor como o princípio do saber. E o versículo 1 do Salmo 112 prossegue com o mesmo pensamento, e o versículo 2 aponta para o benefício do legado. Então, notem comigo aqui, Salmo 111, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Agora, Salmo 112, 1 e 2, aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Então, notem que existe uma correspondência fascinante entre esses 2 salmos. E certamente isso aqui não é coincidência. Existem aqui 11 termos hebraicos que estão no Salmo 111 e que são repetidos no Salmo 112.
E quando nós consideramos esses paralelos, uma ligação muito forte emerge a partir desses dois salmos. E nós podíamos expressar isso da seguinte forma: quem teme a Deus se torna parecido com Deus. Há várias maneiras de nós olharmos aqui para o Salmo 112. Existe um contraste entre os versículos 1 a 9, que descrevem aí os benefícios de uma vida de temor ao Senhor, e o versículo 10, que encerra esse salmo, que descreve o resultado de uma vida ímpia. O salmo também apresenta uma estrutura cíclica em que as qualidades de caráter do homem que teme a Deus são intercaladas com o resultado desse estilo de vida. Então nós podemos esboçar o salmo da seguinte forma: nós temos aí a introdução, no versículo 1. Em segundo lugar, nós temos aí os requisitos de caráter do homem virtuoso, ou seja, do homem que teme ao Senhor. Esses requisitos de caráter, eles estão espalhados do versículo 2 ao versículo 9. Paralelamente, nós temos os resultados de uma vida de quem teme ao Senhor, que igualmente estão espalhados aí nos versículos 2 a 9, e então nós temos a conclusão, ou seja, o resultado ou o contraste da impiedade. Nessa exposição eu desejo destacar os requisitos do caráter do homem que teme a Deus, e também nós veremos os resultados desta forma de viver diante de Deus, viver em temor diante de Deus. Então, já falei um pouco aqui da introdução, vamos agora para o ponto número 2, os requisitos de quem teme a Deus. O homem que teme a Deus, ele investe a sua vida em 3 eternos que vão lhe garantir um legado. Ele investe no seu relacionamento com Deus, ele investe no seu relacionamento com a palavra de Deus e ele investe no seu relacionamento com o povo de Deus. E esses investimentos são investimentos que ninguém ou coisa alguma conseguem tirar de nós. Então, primeiro requisito aí do caráter do homem virtuoso, do homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus, ele anda com Deus. Versículo 1 diz assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. E o versículo 7 diz: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Notem o seguinte, meus queridos, o temor do Senhor é um conceito que marca a vida sábia, uma vida de sabedoria, conforme diz o pregador lá em Provérbios. Você pode conferir isso em Provérbios 1, versículo 7 e Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor significa andar com Deus. É a ideia de viver na presença do Senhor, de estar em íntima comunhão com o Senhor, de tal forma que este andar na presença do Senhor leva este homem de Deus a adquirir a sua perspectiva sobre tudo o que acontece aqui nesta terra, de acordo com a perspectiva lá do alto, com a perspectiva celestial. Então essa é uma vida em que há uma tão profunda comunhão com o Pai, ao ponto de saber pela intimidade, por essa proximidade, por essa comunhão, o que o Pai deseja em cada situação, como Ele espera que nós lidamos com cada situação, que nós reajamos a cada situação, e esta comunhão tão íntima com o Pai nos leva a decidir consistentemente, frequentemente, continuamente por esse caminho diante do Senhor.
O temor do Senhor tem sido descrito como um conceito bipolar. Ele reúne as ideias de uma profunda reverência pela pessoa de Deus, aquilo que os teólogos chamam de transcendência, e ele reúne também um profundo amor pela presença de Deus, pela pessoa de Deus, melhor dizendo, aquilo que os teólogos chamam de imanência. E essa ideia de bipolaridade traz a ideia de voltar para trás com medo e, ao mesmo tempo, aproximar-se para contemplar, para adorar, maravilhar. O temor do Senhor inclui uma submissão reverente à vontade do Senhor na atitude de um verdadeiro adorador. E este homem que teme ao Senhor e anda com o Senhor, ele é também alguém que confia no Senhor, conforme diz aí o versículo 7. O seu coração está firme no Senhor, ele está confiante no Senhor. A ideia é que o homem que teme ao Senhor, ele é resoluto no seu compromisso com Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar no Senhor. Então esse homem, ele não vacila. O nosso desafio é de viver constantemente na presença de Deus, momento após momento, dia após dia, ciente da nossa incapacidade, que sem Ele nada nós podemos fazer, conforme o Senhor Jesus Cristo já nos disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem Ele nada podemos fazer, seja no trânsito, seja diante do computador, seja no serviço, seja em casa, seja nos nossos relacionamentos, nós não podemos fazer nada. Então, primeiro requisito de caráter do homem que teme ao Senhor, ele anda com o Senhor, isso significa ele está em uma comunhão profunda, intensa, constante com o Senhor, que o seu pensar é o mesmo pensar do Senhor e ele também confia no Senhor. Ele não teme a Deus, ele teme a Deus, mas ele não teme as más notícias. Por causa do seu temor a Deus, ele confia no Senhor. Segundo requisito de caráter do homem virtuoso, ele é alguém que ama a palavra de Deus, ou seja, ele investe no seu relacionamento com a palavra. O texto diz, e tem grande prazer em seus mandamentos, versículo 1, segunda parte, e tem grande prazer em seus mandamentos. E a expressão aí, tem grande prazer, significa ter prazer, significa alegrar-se, significa amar, significa deleitar-se. Quem anda com Deus, ouve e obedece à palavra de Deus. É assim que Deus nos guia pelos labirintos desta vida, pela nossa peregrinação, pela nossa jornada aqui na terra. Ele nos guia através da sua palavra, ele fala conosco através da sua palavra, ele nos instrui, nos educa, nos prepara, nos treina, nos exorta através da sua palavra. O texto nos lembra do que o Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21. Vamos dar uma olhadinha, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aqui o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O homem de Deus, o líder de família, aquele que é pastor na sua casa, ele é um homem da palavra.
ele ama a palavra de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite e ele lidera a sua família na busca por Deus em sua palavra. Então este homem que teme a Deus, ele é um praticante da palavra de Deus e não somente um ouvinte da palavra de Deus, como Tiago nos fala lá na sua carta, no capítulo 1, no versículo 22. Então, este homem que teme ao Senhor, esse homem que tem um caráter virtuoso, este homem temente a Deus, ele é alguém que investe no seu relacionamento com Deus, ele é alguém que investe no seu relacionamento com a palavra de Deus e, em terceiro lugar, ele é alguém que investe no povo de Deus. O homem que teme a Deus, ele abençoa o povo de Deus. Veja aí o versículo 4 e 5. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. E o versículo 9, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Esse homem de Deus, que teme a Deus, esse homem de caráter virtuoso, ele é um homem que vive a sua vida para servir, para abençoar. O homem de Deus, esse homem bíblico, ele não procura ser servido, mas ele procura servir, ele procura proteger aqueles que estão ao seu redor. E, meus queridos, essa é a vida de Cristo em nós. O texto destaca essa qualidade de vida em 3 versículos. No versículo 4, aí na segunda parte, o salmista diz: ele é benigno, misericordioso e justo. Literalmente, gracioso, compassivo e justo. No versículo 5, o salmista diz: ele se compadece e empresta e defende os indefesos. E no versículo 9, na primeira parte, o salmista diz: este homem distribui aos pobres. Essa generosidade do caráter deste homem de Deus se transmite como um legado, como uma herança aos seus filhos, como este salmo mostrará. O nosso alvo para a vida dos nossos filhos é que eles, os nossos filhos, sejam uma bênção onde quer que eles forem, onde quer que estiverem, que eles não vivam as suas vidas para si mesmos, mas que eles vivam as suas vidas para abençoar os outros. A vida cristã, como dizia o professor Davi Merck, é uma vida outrocêntrica. Ela não é uma vida egocêntrica. Como homens, na nossa natureza humana, a nossa tendência é sermos egoístas, é estarmos vivendo para nós mesmos, é estarmos preocupados com os nossos próprios interesses. Além disso, soma-se a nossa cultura de vitimização. Nós sempre somos vítimas. Então nós estamos sempre voltados para nós mesmos. A nossa dor é maior que a dor dos outros. A carga que nós temos que carregar é maior que a carga dos outros. As provações que temos que enfrentar é maior que as provações dos outros. Ninguém entende a minha situação. Só Deus conhece aquilo que eu estou passando. Então nós temos muito desse discurso, mas a vida do homem de Deus, a vida daquele que teme a Deus, especialmente no contexto do lar, é uma vida de sacrifício vivo. Você pode olhar para isso lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 33, e ali você tem os papéis do homem e da mulher dentro do casamento. O homem que quer deixar um legado, que quer deixar uma herança, este homem, ele anda na presença do Senhor, ele ama a sua palavra e ele abençoa a todos ao seu redor.
ele tem uma paixão pelo Pai, ele tem uma paixão pela palavra de Deus e ele tem uma paixão pelas pessoas. Mais uma vez, essa vida somente é possível em Cristo. E foi exatamente para isso que Jesus Cristo foi para aquela cruz. Foi exatamente para isso que ele morreu, para que a vida dele fosse a nossa vida. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu para nos salvar. Mas mais do que isso, ele morreu para nos dar uma vida nova, uma vida em Cristo, a vida ressurreta dele. Como diz o apóstolo Paulo, lá em lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela tem uma dimensão temporal e eterna. Temporal, ela nos habilita a vivermos a vida ressurreta de Cristo no aqui e agora. E tem uma dimensão eterna. Na eternidade nós seremos como Cristo, porque nós havemos de vê-lo face a face. Entre os benefícios que uma vida piedosa na presença de Deus nos proporciona, um dos principais é o privilégio de um legado. E o salmista diz que nós teremos descendentes abençoados e piedosos. Muito bem, agora vamos passar para o ponto 3 aqui da exposição. Quais são os resultados de quem teme a Deus? O Salmo destaca aqui a bênção desfrutada por aqueles que andam com o Senhor, que confiam nele, que amam cada palavra que sai da sua boca e que se preocupam em abençoar os outros. Então é importante que esse primeiro ponto aqui esteja bem estabelecido. O homem que teme ao Senhor, ele tem um relacionamento profundo com a pessoa de Deus, o nosso Pai Celestial, ele tem um relacionamento profundo com a palavra de Deus e ele tem um relacionamento profundo com o povo de Deus. E este homem que teme ao Senhor, que tem uma vida piedosa, que tem uma vida que se passa na presença de Deus, nós podemos encontrar 6 resultados na vida deste homem, que vale muito mais do que o ouro e do que a prata. Então, primeiro resultado, o homem que teme a Deus, ele tem filhos abençoados. Veja aí o versículo 2, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém. Não existe bênção maior nesta vida que ver os nossos filhos abençoados, que ver os nossos filhos andando na verdade, como diz o apóstolo João na sua 3ª carta. Vale a pena lembrar que o nosso maior legado são os nossos filhos, os filhos que nós enviaremos para o mundo, um mundo que talvez nós mesmos provavelmente não conheceremos. É isso que nós vamos deixar de mais precioso. O professor Davi Merck costumava dizer: não se preocupe tanto com o mundo que vamos deixar para os nossos filhos, mas com os filhos que nós vamos deixar para o mundo. Os filhos do homem e da mulher que temem a Deus, eles são influentes, eles não são pessoas influenciadas, eles são uma bênção para todos aqueles que os encontram. E isso é o fruto, é o resultado de uma longa vida vivida na presença do Senhor, é fruto da sua graça. Nós podíamos ver outros tantos textos na palavra de Deus que fazem referência a isso. Segundo resultado do homem que teme a Deus é que ele é próspero em termos relativos e eternos. Agora vejam aí o versículo 3, a primeira parte. Grande riqueza há em sua casa.
Agora, meus queridos, muito embora a teologia da prosperidade tenha distorcido o ensinamento bíblico sobre bênçãos e maldições na vida do cristão, existe um sentido em que a vida piedosa, a vida de alguém que é temente a Deus, traz grandes recompensas também nesta vida. O livro de Provérbios nos ensina esse princípio. Veja lá Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Um estilo de vida de um homem que é justo, de um homem que é temente a Deus, de um homem que é obediente a Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, é um estilo de vida que pode conduzi-lo a uma vida mais próspera que o estilo de vida do ímpio. Porque o homem justo, o homem temente a Deus, ele não tem vícios, ele não desperdiça os seus bens de forma frívola. O homem temente a Deus, o homem piedoso, ele não gasta além da sua possibilidade de pagar. O homem piedoso evita dívidas, ele é diligente, ele é um bom mordomo e ele é contente com aquilo que ele tem. Então esse homem, ele é capaz de repassar uma herança aos seus filhos e aos seus netos, e acima disso, e mais importante, um legado de fidelidade a Deus para os seus descendentes. Um terceiro resultado, o homem que teme a Deus tem um legado eterno. E isto aqui é o centro teológico deste salmo, é a ênfase que motiva os homens a buscarem a Deus. Na última classe bíblica a respeito do coronavírus, o nosso irmão Rômulo estava nos lembrando a respeito da motivação básica para podermos suportar os sofrimentos e as injúrias e as dificuldades, ideia que vem lá de Mateus capítulo 5, versículo 11, de que nós temos grande recompensa ou grande galardão nos céus. E de acordo com o Salmo aqui, nós teremos um legado perpétuo para a glória de Deus. E notem como o Salmo destaca essa ideia em 3 versículos. No versículo 3, na segunda parte, nós lemos o seguinte: e a sua justiça dura para sempre. No versículo 6, na segunda parte, para sempre se lembrarão dele. E no versículo 9, a segunda parte, a sua justiça dura para sempre. A ideia de um legado, de uma herança, sempre foi uma forte motivação de vida. E certa vez alguém notou o seguinte: os homens constroem suas lápides com granito, não com papelão. Nas Escrituras, ter o seu nome preservado está entre as maiores honras que o homem pode alcançar. Por isso, o nosso maior legado é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Por outro lado, morrer no anonimato, nas Escrituras, significa perder o seu nome, significa ser esquecido para sempre. Então, o homem que teme a Deus, ele tem um legado perpétuo. Um quarto resultado do homem que teme a Deus é que ele tem a direção de Deus para a sua vida. Versículo 4, a primeira parte: a luz raia nas trevas para o íntegro. E nós podemos parafrasear a ideia do salmista aqui da seguinte forma: para o justo há luz no fim do túnel.
Ou seja, o homem de Deus, ele tem orientação de Deus. Deus tem o mapa do labirinto em que nós vivemos, e o justo ouve a voz do bom pastor conduzindo-o para os pastos verdejantes. Ele não fica perdido, ele não fica confuso, mas ele também, ele próprio, que vive na luz do Senhor, na luz da sua palavra, ele mesmo serve de guia para os cegos. Um quinto resultado na vida do homem que teme a Deus é que ele tem estabilidade apesar das más notícias. Veja aí os versículos 6 a 8. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No capítulo anterior, 111, no versículo 8, nós temos a ideia correspondente: estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. E nós encontramos aqui mais uma ênfase muito forte do Salmo. 4 frases caracterizam o homem de Deus como sendo alguém que não vacila, mesmo em tempos difíceis e de circunstâncias adversas. E notem que o Salmo aí não diz que o homem de Deus está isento de receber más notícias. As más notícias vão chegar até ele. O Salmo diz o seguinte: ele não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. As más notícias podem chegar, elas vão chegar, mas elas não abalam o homem justo, o homem temente a Deus, porque o seu coração descansa no Senhor. Más notícias vêm, mas elas não abalam a paz do justo. Veja aí no versículo 6, na primeira parte, o justo jamais será abalado. Versículo 7, a primeira parte, não temerá más notícias. Versículo 8, a primeira parte, o seu coração está seguro e nada temerá. Então, o homem que teme a Deus, ele descansa no Senhor, ele confia no Senhor e ele não é abalado. E é muito frequente na experiência dos cristãos, especialmente dos cristãos dos nossos dias, que eles costumam fazer ousadas asseverações acerca da sua fé, da sua confiança no Senhor, da sua piedade, de como eles temem ao Senhor, de como eles são pessoas de oração, de como eles buscam a presença do Senhor, e tudo vai bem com eles até que todas as circunstâncias ao seu redor estejam indo bem. Mas quando vem uma má notícia, quando vem alguma dificuldade, quando vem alguma provação, quando há alguma incerteza no ar, no horizonte, quando há dúvida, então eles se abalam e eles estão lá embaixo, no pó, e eles se sentem miseráveis, e eles se sentem debaixo de um fardo que é muito pesado, e eles então ficam totalmente desestruturados, desestabilizados, e toda aquela paz, e toda aquela alegria, e toda aquela confiança que eles expressavam anteriormente, agora tudo aquilo se foi, e só existe questionamentos, indagações, desconfiança, vontade de desistir, desânimo. O homem que teme a Deus, que anda na presença de Deus, ele tem um coração que descansa em Deus. Ele não olha para as circunstâncias ao seu redor da perspectiva terrena, humana. Ele olha para tudo ao seu redor da perspectiva celestial. Mas como ele pode ter a perspectiva celestial? Ele precisa estar constantemente, continuamente, frequentemente na presença de Deus. Então, quando os problemas chegarem diante dele,
ele vai olhar para aqueles problemas como uma oportunidade de ver o poder de Deus, de ver o agir de Deus, de ver algo acontecendo para a glória de Deus. E ele não vai se colocar diante de Deus questionando, reclamando, murmurando, ficando em pânico, se desesperando, como se Deus o tivesse abandonado. Então, o homem que teme a Deus, ele não se abala, porque o seu coração é confiante no Senhor. Sexto resultado, o homem que teme a Deus recebe honra. O versículo 9 diz: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Numa outra tradução, na Almeida Revista e Atualizada, diz que o seu chifre será exaltado em glória e honra. Mas a ideia de chifre no Antigo Testamento não é a ideia de chifre que nós temos nos dias de hoje. A ideia do chifre é a ideia de um animal vitorioso numa batalha, que balança a cabeça e os chifres sobre o seu inimigo. Ou seja, o homem que teme a Deus, ele receberá honra e reconhecimento. Ele não procura essa glória, ele não está atrás dessas coisas. Tudo isso é fruto da bondade e da graça de Deus. Mas nós sabemos que Deus honra aqueles que o honram. Eu quero chegar aqui para a conclusão dessa exposição e vamos ver então os resultados ou o contraste entre uma vida temente a Deus e uma vida de impiedade. E o Salmo ele termina abruptamente com um forte contraste aí no último versículo, versículo 10. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Ou seja, o justo recebe, mas para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus, que anda longe de Deus, tudo lhe escapa, tudo foge dele. Eles morrem sem esperança, sem memória, eles morrem no anonimato, eles perecem e eles são eternamente frustrados. Isso é a ideia de ranger os dentes. Um exemplo clássico do princípio do Salmo, deste princípio que nós estamos olhando aqui, é a história de Mordecai lá no livro de Esther. Nós não temos tempo para olhar isso e eu sugiro como uma leitura adicional a este sermão que você leia o livro de Esther. E ali nós temos o contraste neste texto entre a vida de Mordecai, que era um homem temente a Deus, e a vida do inimigo do povo de Deus, que era Amã. E é um contraste que mostra de forma gráfica para nós os resultados de bênçãos e maldições para aqueles que não temem ou que não andam na presença de Deus. Eu queria encerrar lendo Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 7, diz o seguinte: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Para encerrar esse sermão aqui, eu queria deixar aquilo que é a grande ideia desta exposição, nos oferecida pelo professor Davi Merck. O temor do Senhor produz um legado eterno. Amém. Que nós estejamos então buscando esse relacionamento com a pessoa de Deus, com a palavra de Deus e com o povo de Deus. E assim nós teremos todos esses resultados que o salmista declara aqui nos versículos 2 a 9 nas nossas vidas. É isso que eu busco para a minha vida, para a minha família, para as minhas filhas, para os meus netos, que eles sejam homens e mulheres piedosos, para que
a descendência dos justos continue a se multiplicar na terra e assim cada vez mais uma comunidade de verdadeiros adoradores cresça e aumente para a glória do Senhor. Obrigado por sua participação conosco aqui no culto online e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por este momento de compartilhar a Tua palavra aqui com todos os meus irmãos nesta noite. Eu peço a Tua bênção, Senhor, naquilo que foi exposto da Tua palavra nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, todos que estão participando desse culto, e que a semelhança do salmista nós estejamos buscando desenvolver esses relacionamentos profundos, íntimos, intensos com a Tua pessoa, com a Tua palavra e com o Teu povo. Porque na medida, Senhor, que nós fazemos esta caminhada, nós sabemos que os nossos descendentes, eles verão o nosso exemplo, eles serão influenciados pela nossa piedade, e o Senhor, na sua graça, compaixão e misericórdia, haverá também de se manifestar na vida deles e haverá de transformá-los também em homens e mulheres piedosos, uma geração de pessoas tementes ao Senhor. Que o Senhor possa fazer isso na minha família e na família de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta noite. É a minha oração, meu pedido em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua participação conosco, que Deus abençoe o restante deste domingo. E Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos então realizando o nosso primeiro culto presencial após a pandemia. Um abençoado domingo e uma abençoada semana a todos nós. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Que alegria estar junto com vocês em mais este momento, em mais um domingo. Queria agradecer ao Senhor por ter nos dado o privilégio de ter louvado, ter cantado cânticos de louvor a Ele, de ter adorado Ele, estar de joelhos e prostrando a nossa vida diante desse Deus maravilhoso. Queria também agradecer ao pastor Roberto por ter compartilhado a palavra, a cada irmão que se envolveu de alguma forma, para que você e eu possamos estar aqui em nossas casas cultuando a esse Deus. Foi uma palavra muito preciosa que a gente ouviu hoje, mais um salmo tão legal, e queria encerrar esse momento lendo outros dois versículos. O primeiro está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde diz o seguinte: não te prostrarás diante deles. Aqui está falando dos ídolos. Não prostrarás diante deles. E continua: nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor, sou teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Versículo 6, olha, prestem atenção. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Isso reforça a ideia que foi pregada hoje, que uma fidelidade de pais que temem a Deus, de famílias que temem a Deus, tem um legado que perdura por muito tempo. O pastor Roberto falou de um legado que perdura durante toda a eternidade, que são vidas que têm e que se baseiam no temor do Senhor, que o adoram como um Deus verdadeiro, e que espero que tenha encorajado você a agir desta forma, com o temor do Senhor, tendo as responsabilidades disso e tendo junto os privilégios, as recompensas, que também foi trabalhado nessa noite. Ainda lá no versículo 12 deste capítulo, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amados, esse é o único mandamento com promessa. E está se referindo ao contexto familiar, ao contexto da sua casa, junto com seus familiares, seu pai, sua mãe, que você deve agir de forma adequada com eles, honrando eles, como o Senhor nos ordena aqui. E promete alguma coisa, que você terá a vida longa. Amados,
Isso é uma grande alegria, e ver como é importante para o Senhor, de tal forma que a gente vê nesses mandamentos que Ele coloca aqui, que nós todos já conhecemos, sobre a prioridade que o Senhor dá para a família, a importância que é ter uma vida temente ao Senhor no contexto do seu lar, com a sua família. Queridos, eu realmente espero que a palavra do Senhor tenha tocado o seu coração, trabalhado na sua vida. Eu quero terminar orando e entregando esse momento a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que esse salmo, o Salmo 112, atinja profundamente a vida de cada um que esteve envolvido e que esteve fazendo parte deste culto. Eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia, e peço que ajude cada querido, cada pessoa que esteja aqui junto comigo, junto com a congregação, a realmente ser impactada e ser transformada pela tua palavra, por quem o Senhor é, pela sua pessoa, e que possamos ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor dentro do nosso lar, com as pessoas tão próximas de nós. É isso que eu peço em teu santo nome. Amém. Amados, provavelmente esse foi o último culto que a gente vai ter apenas online. Espero que a gente possa continuar compartilhando os nossos cultos, as pregações, os louvores com vocês que vão estar nos acompanhando apenas por essa plataforma, mas pela graça de Deus e com a permissão de Deus, logo nós vamos estar presencialmente, lado a lado, sentando próximos um do outro, cultuando e adorando esse Deus incrível. Espero que você tenha um bom final de domingo e que tenha aproveitado bem, que Deus tenha trabalhado na sua vida nesse culto, nesse momento, tá bem? Uma boa semana, um grande abraço, tchau, tchau.